Meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que seu Santo Espírito ilumine sua mente ao estudarmos juntos a palavra do Senhor neste momento. Com certeza você está percebendo que este mundo está se aproximando do seu final. Este mundo de pecado, de maldade e de violência está chegando ao fim. E como podemos afirmar isso? Através do estudo da Palavra do Senhor. As Escrituras Sagradas, através de suas profecias, indicam que estamos chegando ao curso final da história deste mundo. Precisamos nos preparar para os momentos finais. Este mundo está chegando à reta final. Cristo virá nas nuvens do céu. E então, a história deste mundo de pecado terminará. E o reino de Cristo será estabelecido. A palavra de Deus diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele acreditar não pereça, mas tenha vida eterna. São João, capítulo 3, verso 16. O pecado trouxe miséria, dor e condenação. Mas Jesus veio trazer vida, e vida em abundância. Talvez você esteja atemorizado pelas coisas que estão acontecendo em nosso mundo. Mas na palavra de Deus existe esperança. Na verdade, o fim é o prenúncio de um recomeço. Deus porá um ponto final na história deste mundo de dor. E então, Jesus Cristo fará novas todas as coisas. A Bíblia diz que a morte já não mais existirá, nem a dor, nem a maldade, nem nada que traz sofrimento à raça humana. Amigo, amiga, Cristo te ama. E Ele provou isso quando deixou o seu trono junto de seu Pai e veio a este mundo, sendo Ele em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual ao seu Pai, mas Ele se fez carne como ser humano e habitou entre nós. Cristo veio para que conhecêssemos o Pai, um Deus de amor e não um Deus tirano, como muitos pintam por aí. Os falsos profetas, como disse Jesus, se multiplicariam no tempo do fim. Operações de milagres, prodígios, em nome de Deus. Amigo, é necessário que nesses últimos dias da história desse mundo, busquemos como nunca o conhecimento da Palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus está pronto a ensiná-la para você. Se você pedir,
Deus assim fará. Se você buscar ao Senhor todos os dias, orando e de maneira fervorosa, Ele te revelará qual a vontade dele para a sua vida, porque Ele quer salvar a você e toda a sua casa. A mensagem que trazemos para você hoje é a mensagem escrita em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14. É a mensagem que Cristo dá à cristandade dos últimos dias. Mensagem à igreja de Laodiceia. No livro de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo, encontramos 7 períodos. São 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia. E cada uma dessas cartas representa um período da igreja cristã. A começar da igreja de Éfeso, a igreja pura, santa, com sua doutrina imaculada do tempo dos apóstolos. E aí vem percorrendo a igreja de Esmirna, que quer dizer cheiro suave, um período de perseguição pela qual a igreja cristã passou. A igreja de Pérgamo, que representa o período em que a igreja afastou-se da sã doutrina, adquirindo princípios que vieram do paganismo. E, enfim, vamos hoje destacar a igreja de Laodiceia, porque ela representa o período final da igreja cristã. Carta à igreja de Laodiceia. Amigo, nós vivemos esse período. Portanto, a mensagem à igreja de Laodiceia é para mim e para você. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando a Laodiceia, amigo? Lemos o verso 14. Quem está falando ao anjo da igreja de Laodiceia é o Senhor Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Porque através dele todas as coisas foram criadas. Sim, Jesus tem uma mensagem a dar para a Laodiceia. E ele começa assim, leremos agora o verso 15. Ele diz: conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Note o seguinte: ao estudarmos cada período da igreja cristã, percebemos que cada uma das igrejas, a cada uma delas, Jesus faz uma advertência, Jesus dá um elogio e Jesus dá um conselho e também faz uma promessa. Porém, a igreja de Laodiceia é a única das 7 igrejas para a qual não tem elogio. Devemos também abrir um parênteses para a igreja de Filadélfia, para a qual houve elogios e houve promessa. Mas a igreja de Laodiceia é uma igreja que não tem elogio nenhum.
e é a igreja dos tempos finais. Portanto, Jesus inicia dizendo que conhece a conduta, que conhece as obras de Laodiceia e que esta igreja, ela é morna. Estamos vivendo num período de um cristianismo morno, um cristianismo apenas de nome, nominal. No livro de Isaías encontramos uma profecia que diz 7 igrejas, 7 mulheres usarão o nome de um homem, representando as igrejas ou a igreja cristã do período final da história deste mundo, que tomam o nome de Cristo, mas não representam o seu caráter. Por isso é uma igreja morna. Nós estamos vivendo nestes dias, onde o nome de Cristo tem sido usado de forma vergonhosa por muitos que se dizem pastores e doutores, que usam o nome de Jesus apenas para encher os seus bolsos e enganam o povo. Mas vemos também um povo que vai em busca de Deus apenas para a satisfação dos seus anseios terrestres e por isso são enganados. Curas, milagres e prodígios não são prova que a ação vem do Espírito de Deus, porque Cristo profetizou, São Mateus 24, verso 24, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, operando sinais e prodígios, que, se fosse possível, enganaria até os próprios escolhidos. Queridos, Lúcifer, Satanás, não é um amador. Ele é profissional no assunto de enganar. Ele enganou Eva lá no Jardim do Éden, misturando a verdade com mentira. Ele enganou a terça parte dos anjos do céu. E ele está aqui na terra. E ele não é um amador. Como ele mesmo disse, através da música, ele nasceu há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que ele não saiba demais. Ele viu até Cristo ser crucificado. E ele está aí para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas você não precisa temer e não precisa ser enganado por Satanás se você se coloca na presença de Deus e busca qual a vontade do Senhor nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo vai te conduzir e te guiar. Continuando a leitura, a igreja cristã dos últimos dias é uma igreja morna, nem é fria nem é quente. Na verdade, apenas se chama pelo nome de Cristo. E você sabe que muitas pessoas dizem assim: não, mas essa mensagem não é para todos. Não, eu sou cristão, não é para mim. Isso não se encaixa em todos. Esta é a grande questão. Esta é a grande dificuldade de Laodiceia. Porque Laodiceia é uma igreja orgulhosa. Veja só o verso 17. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Esta é a questão. A igreja de Laodiceia é orgulhosa. Ela acha que tem tudo, que sabe de tudo. Não reconhece que precisa de Cristo. E por isso, muitos dizem, não, essa mensagem não é para mim. Verso 17. Pois dizes, rico sou, enriqueci-me de nada preciso, mas não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Que advertência
a igreja do período de Laodiceia. Uma igreja orgulhosa, que acha que sabe de tudo, que conhece de tudo e que está tudo bem com ela. Mas Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, ama essa igreja, porque por ela ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele deixou a adoração dos anjos e veio a este mundo de pecado para salvar a humanidade. E a igreja de Laodiceia, Jesus diz: olha, você se acha rica e acha que não tem falta de nada. Mas você está enganada. Você não é rica, você é pobre. Aliás, você é miserável. E você, além de miserável, você é cega. Você não enxerga. Você não compreende. E acha que é cheia do conhecimento. E tem mais. Você está nu. Nu. As suas vergonhas estão aparecendo. E olhe mais o que Jesus diz. Agora Jesus vai aconselhar a Laodiceia. E no verso 18 ele diz: aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os teus olhos e possas enxergar. Jesus, com amor, diz agora a Laodiceia: olha, Laodiceia, eu tenho um conselho para te dar. Você precisa adquirir algumas coisas de mim, sou eu que tenho para te oferecer. E a primeira coisa, visto que você é miserável, olha, Laodiceia, eu tenho ouro para dar para você, e é um ouro verdadeiro. Ele é provado no fogo. Este ouro, querido amigo, querida amiga, é símbolo de uma fé, mas não de uma fé superficial, mas de uma fé provada pela dificuldade, provada pelo fogo. Você já deve ter escutado a história, lido na palavra de Deus, a história de Davi e Golias. Como um jovem de tenra idade, um jovenzinho pastor de ovelhas, sem preparo nenhum para a guerra, enfrenta um gigante soldado preparado, Golias, e apenas com uma pedrinha o acerta e o elimina. Porque o povo de Israel, todos eles preparados para a guerra, os irmãos de Davi, por exemplo, o próprio rei Saul, tiveram medo de enfrentar o gigante Golias, e Davi não. Sabe por que Davi não teve medo? Porque ele possuía o ouro refinado pelo fogo. Quando Davi se ofereceu ao rei Saul para enfrentar o gigante Golias, o rei disse: não, você não pode ir. Você é jovem e não é preparado para a batalha. Mas Davi então disse para Saul: olha, rei, eu estava ali cuidando das minhas ovelhas quando veio um leão e eu o enfrentei e o matei. Quando veio um urso e eu salvei as minhas ovelhas, eu acabei com o urso e com o leão. Ora, rei, se eu acabei com o urso e com um leão, o que pode ser esse gigante para mim? Davi tinha experiência com Deus. E diante do gigante agora ele não temia, porque ele conhecia Jesus. Ou você acha que Davi matou um urso e um leão com suas próprias forças? Com certeza o Espírito Santo de Deus estava com ele. Davi tinha a fé provada pelo fogo e por isso quando vierem as provas, quando vierem as lutas, quando vierem as dificuldades, não murmure.
porque essas são instrumentos para que você adquira o ouro provado pelo fogo, para que no último engano, na última batalha, na batalha do Armagedon, quando as forças do mal se arregimentarem contra o povo de Deus, você possa estar ali confiante como Davi, por ter experiência com Deus. Este é o ouro provado pelo fogo que o Senhor tem para oferecer para uma igreja que está em busca de bens materiais, de realizações, de conforto aqui nesta terra. Jesus oferece o ouro provado pelo fogo à Laodiceia. E não é só isso. Além de miserável, Laodiceia é uma igreja nu, mas que não percebe que está nu. E por isso Jesus oferece para Laodiceia o colírio. Jesus aconselha que Laodiceia adquira o seu espírito, que é o colírio que vai abrir os olhos desta, para que ela possa enxergar a sua situação pecaminosa e para que ela possa perceber que está nu. Você lembra da história de Adão e Eva? Quando os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam nus, pela presença do pecado em suas vidas, eles tentaram resolver com folhas de figueira, mas isso não resolvia. Então, Deus ofereceu peles de cordeiro, representando a Jesus Cristo. E por isso que a Bíblia diz que é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque Jesus já havia se oferecido pela humanidade. E aquele cordeiro simbolizava Jesus Cristo. Olha só, Jesus oferece para Laodiceia vestes brancas. Porque somente as vestes brancas que Jesus oferece é que podem cobrir a nudez de Laodiceia. E essas vestes são a justiça de Cristo. Ó Laodiceia orgulhosa, que se acha cheia de sabedoria e de conhecimento, e que acha que não precisa de mais conhecimento nenhum, que nada tem falta. Ó Laodiceia, que acha que está tudo bem, que confia nas suas próprias obras. Você está muito enganada. Você necessita enxergar que está nua e que a salvação, ela não vem das folhas de figueira que você pode oferecer, mas que a salvação vem pela justiça de Cristo, Laodiceia, e não pela sua própria justiça. Quando Deus olha para o pecador, para as obras que este pode oferecer, oh, as obras que podemos oferecer ao Senhor não são nada, são como trapos de imundícia. Mas quando o Senhor olha para Cristo Jesus, ele vê santidade e perfeição. E ele aceita a justiça de Cristo. E esta justiça de Cristo são as vestes brancas que o Senhor quer oferecer a Laodiceia. Laodiceia, não pense que você vai comprar a salvação com as suas obras. Você precisa de comunhão com o Senhor. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa confiar em Jesus e caminhar com Ele em todo o tempo. Porque aí sim, a sua obediência e as obras que você praticar, na verdade, serão as obras do Espírito de Cristo em você. Ele te conduzirá às boas obras. São essas vestes que Jesus te oferece, ó Laodiceia. Você precisa
do colírio, do ouro e das vestes de Cristo. No verso 19, Jesus diz: quanto a mim, repreendo e corrijo todos quantos amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Verso 19, Jesus diz: olha, Laodiceia, eu estou te repreendendo, porque eu te amo. E eu repreendo e castigo como um pai amoroso a todos quanto amo. Você precisa ter zelo, Laodiceia. Você precisa recobrar o seu fervor. Você precisa lembrar de me buscar todos os dias, que eu seja o primeiro na tua vida. Você precisa orar. Você precisa buscar na minha palavra o verdadeiro conhecimento. Você precisa se converter dos seus maus caminhos. E no verso 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Eu vou cear com você, eu vou estar com você e você comigo. Jesus diz: se alguém ouvir a minha voz, porque Laodiceia é difícil, é orgulhosa. Mas Jesus diz: olha, se alguém aí em Laodiceia puder ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração para mim, da sua mente, esse coração é a mente humana, porque Satanás tem enchido a mente humana de lixo. E isso tem deixado Jesus para o lado de fora, porque Jesus está à porta batendo. Laodiceia, se Jesus está à porta batendo, é porque ele está pelo lado de fora. Ele está fora. Fora da sua casa, fora da sua vida, fora da sua mente. E ele está batendo na porta, porque se por acaso alguém de Laodiceia conseguir ouvir a sua voz, Jesus não força a entrada. Ele diz: se você que está em Laodiceia ouvir a minha voz, abra a porta. E eu vou cear com você que está abrindo a porta para mim. A porta da sua mente, a porta da sua vida. E eu vou entrar e estar com você. Porque a salvação, ela é individual. E agora sim, Jesus tem uma promessa para a Laodiceia. Ele promete, verso 21, ao vencedor, eu concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, me ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus faz uma promessa ao vencedor. Só é vencedor aquele que lutou. Mas para lutar, eu preciso reconhecer que estou vivendo uma guerra. E preciso do meu comandante. Preciso de Jesus Cristo. Preciso abrir a porta para que Cristo entre. Jesus diz que o vencedor vai se sentar com ele, porque ele também venceu. Porque ele fez carne e habitou entre nós. E ele venceu todas as tentações do maligno. Em Cristo não se achou pecado. E por isso ele é justo. E nos oferece a sua justiça. E nos oferece a sua vitória. Você quer se sentar com Cristo no seu trono. Você quer estar de pé no dia que Jesus voltar. Então ore comigo. Querido Pai, amorável Deus, em nome de Jesus, toma a vida desse teu filho e dessa tua filha que se entrega a ti. Fala-lhe ao coração. Ó Senhor, esteja com ele, com ela, todos os dias de sua vida. Ensinai-lhe os teus caminhos. E nas lutas e nas dificuldades, dai-lhe a vitória. Aguardamos o dia da tua volta, Senhor. Salva-nos, em nome
de Cristo Jesus. Amém.